Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus de Palma e hoje estamos aqui em continuidade ao projeto de Dedicação Delta com relação à maratona de questões da VUNESP. Já tivemos 3 encontros pretéritos em que tratamos de diversos temas de direito constitucional. E hoje, mais uma vez, para a felicidade de alguns e para a tristeza daqueles que odeiam o direito constitucional, que não é o meu caso, nós iremos tratar sobre outros diversos assuntos que certamente irão engrandecê-los e também ajudá-los a aumentar a pontuação nas provas com relação à matéria de direito constitucional. E pessoal, sem perder tempo, vamos direto ao assunto, que é o que vocês querem, que é justamente a resolução das questões. Beleza? Bora então! Pessoal, primeiro slide característico nosso aqui, meu nome, para aqueles que não me conhecem, meu Instagram. Estou à total disposição dos alunos, assim como também pela plataforma do YouTube e também o próprio Instagram do Dedicação Delta. Estamos sempre à disposição dos nossos alunos, visando realizar os seus sonhos, tá bom? Bora para a primeira questão. Pessoal, a primeira questão é uma questão da prova do TJ de São Paulo de 2021. Questão recentíssima, quente, uma questão quente, em que eu vou tratar com vocês sobre diversos temas quentes. O tema, controle de constitucionalidade. Talvez o tema mais odiado pelos nossos queridos concurseiros. Por mim também não era um tema que eu gostava muito, mas vamos em frente, sempre em frente. Vamos lá. Quanto aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo, é correto. Grifem sempre isso, pessoal, para não confundir. Às vezes a questão coloca incorreto, não é o caso da VUNESP. A VUNESP sempre tende a colocar o correto, mas sempre grifem, não custa. É correto afirmar. A ação direta de inconstitucionalidade ou declaratória de inconstitucionalidade, justamente a ADI e a ADC, tem natureza dúplice. A procedência na ação direta de inconstitucionalidade resulta na declaração de inconstitucionalidade do ato impugnado, o que também é válido para a hipótese contrária, ou seja, o julgamento de improcedência equivale à declaração da constitucionalidade do ato impugnado. E pessoal, a VUNESP já colocou aqui no item A resposta correta. E o que isso significa? Significa que a ADI e a ADC, por mais que eles tenham finalidades diversas, uma pretende a declaração de inconstitucionalidade. A ADC, por outro lado, pretende a declaração de constitucionalidade. Não obstante essas finalidades distintas, o resultado final ele acaba sendo o mesmo, justamente em razão dessa natureza dúplice das ações de ADI e de ADC. E o que significa essa ação dúplice? Significa que o julgamento procedente da ADI importa em inconstitucionalidade e o julgamento improcedente da ADI importa em constitucionalidade. E o julgamento procedente da ADC importa em constitucionalidade e o julgamento improcedente da ADC importa em inconstitucionalidade. É justamente isso que a própria VUNESP trouxe na questão. A procedência do pedido de ADI resulta na declaração de inconstitucionalidade, o que também é válido para a hipótese contrária, ou seja, o julgamento de improcedência da ADI equivale à declaração de constitucionalidade. A ADI e a ADC têm natureza dúplice, uma vez que tanto o seu julgamento procedente, assim como a improcedência, geram efeitos. Não é aquele caso, pessoal, por exemplo, daquele mandado de segurança em que se pretende um bem da vida, que se pretende um resultado, e o julgamento improcedente desse mandado de segurança não muda o status da pessoa. Na ADI, se a ADI ela for julgada improcedente, quer dizer que a lei é constitucional. Se a ADI for julgada procedente, significa que a lei é inconstitucional. Tanto o julgamento procedente como improcedente da ADI geram efeitos, assim como também, como já pontuado, o julgamento da ADC. Vamos para o item B, que esse é o tema que eu quero tratar com vocês. Olha aqui. Somente a decisão propriamente dita, né, o dispositivo, lembrem-se que uma decisão judicial é composta por um relatório, por uma fundamentação e por um dispositivo. O relatório é justamente o condensado do que aconteceu no processo,
o fundamento, a fundamentação é justamente as razões de decisão do juiz, e o dispositivo é aquele julgo procedente ou improcedente determinada demanda. Somente o dispositivo proferido em ação direta de inconstitucionalidade produzirá efeitos, jamais a ratio decidente. Calma, pessoal, calma que eu vou explicar isso certinho para vocês no próximo slide, tá bom? Então vamos aguardar, segurar esse item B. Ó, o item C. É incontroverso que o princípio da interpretação conforme a Constituição se situa no âmbito do controle de constitucionalidade. É verdade? Perfeito. Aqui não tem erro nenhum até essa parte. Por quê? A declaração, ou melhor, o princípio da interpretação conforme é uma forma de controle de constitucionalidade. É justamente uma das hipóteses de decisões constitucionais, de decisão de efeitos de decisões constitucionais. Tudo bem? E justamente, sendo um dos efeitos de uma decisão tomada no processo concentrado de constitucionalidade, não é apenas uma regra de interpretação. Perfeita a questão até aqui. E tem aplicação plena. Perfeito. Aqui está errado, sem qualquer limitação. Galera, o que eu quero que vocês entendam? Nada inconstitucional é ilimitado. A Constituição, ela possui limitações, assim como todos os demais dispositivos. O poder constituinte originário, não obstante a teoria positivista, vetusta teoria positivista, antiga teoria positivista, hoje em dia tem-se uma concepção de poder constituinte originário limitado. Justamente limitado pelos sentimentos da nação, pelas demais normas sociais, pela ética, pela moralidade. O poder constituinte originário não é ilimitado. Quiçá, nem mesmo também o princípio da interpretação conforme a Constituição. O princípio da interpretação conforme a Constituição, que já foi trabalhado em um outro vídeo aqui do canal, o princípio da interpretação conforme a Constituição, ele possui duas limitações. Uma primeira limitação, justamente, que você somente pode interpretar um dispositivo conforme ou não a Constituição se esse dispositivo ele tiver um sentido polissêmico. Ou seja, eu entendo de uma forma, os demais autores entendem de outra, os professores entendem de outra, os julgadores entendem de outra. Somente assim é possível você interpretar um dispositivo, porque ele possui um sentido polissêmico, vários sentidos. E além dessa polissemia do dispositivo, é necessário também que se respeite, ao realizar essa interpretação, os direitos e garantias fundamentais e também a própria literalidade do dispositivo. Então, a interpretação conforme a Constituição não é ilimitada. Aí está o erro da questão. E o item item D, o último item aqui. A decisão proferida em julgamento de ação direta de inconstitucionalidade, ADI, e ação declaratória, ADC, tem efeito vinculantes e erga omnes. Perfeito. Vincula os demais órgãos do Poder Judiciário, assim como também a toda a administração pública, direta ou indireta, federal, estadual e municipal, e erga omnes, porque atinge não somente aqueles que estão dentro da demanda, mas assim também todos os demais cidadãos. Tem efeito vinculante e erga omnes, o que não ocorre no julgamento da ADPF. Isso está falso. Todas as ações de controle concentrado possuem efeitos vinculantes e erga omnes, inclusive a ADPF. Vamos para o próximo slide, que é justamente a explicação dessa questão. E aqui, pessoal, a natureza dúplice das ações de controle concentrado está prevista justamente no artigo 24. Tá bom? No artigo 24. Dentre aqueles dispositivos que eu trouxe para vocês no vídeo anterior, esse é um outro dispositivo que vale a pena ser estudado. E também já foi explicado recentemente, agora, poucos segundos atrás. Então, para a gente adiantar a matéria, eu não vou voltar nesse assunto, mas leiam com calma esse dispositivo, que é justamente aquilo que eu expliquei. E aqui a gente vai começar a estudar o que eu queria trazer para vocês, que é justamente a teoria da transcendência dos motivos determinantes. De Lei da Cunha Júnior, famoso
doutrinador, manualista de direito constitucional, pontua que, com base nessa teoria, se o Supremo declarasse a inconstitucionalidade de uma lei de determinado Estado, a fundamentação utilizada nessa ação como razão de decidir, a ratio decidente, teria eficácia vinculante erga omnes contra todos e atingiria todas as leis materialmente iguais de outros Estados, sem a necessidade de se propor novas ações diretas. Então, o que prega a teoria da transcendência dos motivos determinantes? Prega que, dentre todo aquele esquema de uma decisão judicial, relatório, fundamentação e dispositivo, aquelas palavras contidas na fundamentação que justamente invocam a razão de decidir, que é justamente o ratio decidente, também possuem efeitos vinculantes e erga omnes. A decisão clássica, ou melhor, a teoria clássica de processo civil, pontua que a coisa julgada tão somente é feita no dispositivo. Tão somente o dispositivo ele faz coisa julgada, que é justamente o julgo procedente ou improcedente. Os fundamentos de decisão, ou seja, o porquê o juiz tomou aquela decisão, ou os dispositivos jurídicos, as razões fáticas daquele caso concreto pouco importam, porque só o dispositivo faz coisa julgada. Só que a teoria da transcendência dos motivos determinantes em direito constitucional pontua que essa razão de decidir, aquela parte mais importante da fundamentação, em que o Supremo ele justamente utiliza de diversos fundamentos para o dispositivo, que é justamente julgo procedente ou improcedente a ADI ou ADC ou ADPF, segundo a teoria da transcendência dos motivos determinantes, essa ratio decidente ela faz também coisa julgada e, portanto, possui efeitos vinculantes e erga omnes contra todos. Tá bom? E que é justamente aqui o exemplo trazido pelo professor de lei da Cunha Júnior, que é justamente, olha, que se o Supremo declara a inconstitucionalidade de uma lei de São Paulo que trate sobre o tema X, é possível que, sem a necessidade de proposição de outra ADI, uma lei do Estado, por exemplo, aqui do Mato Grosso do Sul, que também trate sobre X, seja declarada inconstitucional automaticamente. No entanto, a jurisprudência majoritaricíssima do Supremo Tribunal Federal, e também é amparado por parte da doutrina, entende que o STF não admite a teoria da transcendência dos motivos determinantes. Então, pessoal, em regra, o Supremo entende que tão somente faz coisa julgada e, portanto, possui eficácia vinculante e erga omnes contra todos, tão somente o dispositivo, que é justamente aquilo que julga-se procedente ou improcedente. Só que, pessoal, voltemos à questão lá do TJ de São Paulo. Vocês me perguntem, mas professor Matheus, olha o que está escrito no item B. Somente o dispositivo da ADI produzirá efeitos vinculantes, jamais o ratio decidente. Então isso aqui tinha que estar certa. Sim ou não? Pessoal, até o ano de 2021, acredito que seja, eu fico de dar essa informação de novo para vocês, essa questão, justamente, ela deveria ser anulada, porque ela teria 2 itens corretos. Só que isso vem sendo trabalhado pelo Supremo e talvez nós tenhamos uma reversão da jurisprudência. Entendeu? O que acontece? É justamente o caso das ADIs aqui do Rio de Janeiro. Nesses casos, pessoal, que é justamente a lei estadual do Rio de Janeiro, o Supremo Tribunal Federal, ele decidiu por declarar inconstitucional justamente na fundamentação da decisão judicial, da sentença judicial, uma outra lei, uma lei federal. E nesse caso, pessoal, da Lei Federal do Rio de Janeiro, o que aconteceu? Essa ratio decidente acabou fazendo coisa julgada, justamente essa declaração de inconstitucionalidade da lei federal dentro de uma ADI contra a lei estadual. Vamos tentar entender isso. Tinha uma lei do estado do Rio de Janeiro, e justamente essa lei ela foi impugnada via ADI. A finalidade dessa ADI 3406 e 3470 era justamente declarar a inconstitucionalidade da lei do Rio de Janeiro,
ou seja, pretendia-se o julgamento procedente da ADI no dispositivo. Só que o Supremo, o que o Supremo fez? Ele entendeu que, na verdade, essas leis eram constitucionais do Rio de Janeiro, porque, na verdade, uma lei federal, na verdade, era inconstitucional. E o que o Supremo fez? Ele não poderia declarar a inconstitucionalidade dessa lei federal no dispositivo, porque o pedido principal era a declaração de inconstitucionalidade da lei do Rio de Janeiro. Então, o que ele fez? Ele declarou inconstitucional a lei federal na fundamentação da decisão judicial. Só que daí o Supremo, para amarrar tudo, falou: olha, essa fundamentação ela faz coisa julgada. Então ele abriu uma exceção justamente a esse julgado anterior aqui de 2017 que eu acabei de pontuar para vocês. Então, pessoal, o Supremo sempre decidiu que não se aplicava a teoria da transcendência dos motivos determinantes. Só que ele, em um julgado específico, que é justamente isso aqui do Rio de Janeiro, ele entendeu que seria sim aplicável. E eu vou trazer esse caso concreto para vocês e prestem atenção. A gente vai se alongar um pouco aqui nessa parte, mas é para vocês entenderem. Pessoal, tem justamente uma matéria-prima, um material que é o amianto. E esse amianto, pessoal, que é justamente aqui, ó. Esse amianto, ele é um material extremamente tóxico, tanto prejudicial ao ser humano como também ao meio ambiente. E existe uma lei federal, que é justamente essa aqui, ó, que permite a extração de amianto. Só que os estados, pensando, pô, eu não quero isso no meu território, os estados acabaram vedando a extração de amianto, o transporte de amianto nos territórios das circunscrições dos estados. E aí choveu a ADI no Supremo falando que essa lei não podia acontecer, porque não podia haver uma lei estadual proibindo o que uma lei federal já permitia. E o que o Supremo decidiu nesse caso mais recente? Que, na verdade, os estados eles têm razão. Eles podem sim proibir a extração, o transporte de amianto no seu território. Por quê? Porque, na verdade, essa lei é constitucional. E é inconstitucional a lei federal que permite justamente a extração do amianto. Justamente porque essa lei ela seria inconstitucional por violar o direito ao meio ambiente saudável, que é previsto lá no artigo 225 da Constituição. Beleza? Entenderam? É um tema dificílimo, pessoal. E isso aqui é jurisprudência atualizadíssima do Supremo Tribunal Federal. Então, tomem nota, entendam. Qualquer dúvida, me mandem mensagem no Instagram da Dedicação Delta e aqui na plataforma do YouTube, se não ficou claro. Tá bom? E vamos continuar. A segunda questão que eu trouxe aqui para vocês, que é justamente a diferença entre contas de gestão e contas de governo. E qual é o órgão que cabe o julgamento dessas contas e a aplicação justamente de penalidades em razão desse julgamento. É um tema que foi cobrado no TJ do Rio, prova da VUNESP, prova de 2019, e o tema é justamente a fiscalização contábil, financeira e orçamentária, ligada ao tema do TCU e Poder Legislativo. E olha aqui, considerando a disciplina constitucional acerca do tema de fiscalização financeira, contábil e orçamentária, e também a distinção entre contas de gestão e contas de governo, é correto afirmar que... Galera, antes de iniciar a leitura da questão, eu prefiro explicar para vocês o que significa contas de gestão e contas de governo e a quem cabe o julgamento dessas contas. Porque o que acontece? A fiscalização contábil, financeira e orçamentária, ela é exercida, em regra, por dois órgãos previstos na Constituição, agindo de maneira conjunta. O Poder Legislativo e também um órgão técnico, contábil, auxiliar do Poder Legislativo, que é o Tribunal de Contas da União, ou dos estados, ou do município, naqueles que tiverem. Então, o que acontece? O Poder Legislativo, além da função típica legiferante, também possui a função de fiscalização orçamentária, contábil e financeira dos órgãos públicos. Então, o Poder Legislativo utiliza-se de um órgão auxiliar, que é o Tribunal de Contas. Beleza?
E aqui o próximo slide eu justamente vou explicar essa diferença e a gente retorna para a questão. Pessoal, contas de governo, elas na verdade, elas objetivam demonstrar o cumprimento do orçamento e dos planos da administração, referindo-se, portanto, a uma atuação do chefe do executivo como um agente político, que é justamente as contas de governo. São aquelas contas em que o prefeito, o governador, o presidente da república atua como um agente político, que é justamente um agente que decide a respeito de quais são as políticas públicas em que ele vai aplicar aquele dinheiro. Por exemplo, o presidente Mateus vai utilizar-se do dinheiro público para financiar o auxílio emergencial. Isso é uma conta de governo, justamente porque o presidente ele atua como um agente político. Por outro lado, as contas de gestão possibilitam o exame não dos gastos globais, mas de cada ato administrativo que compõe a gestão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do ente, quanto à legitimidade e economicidade. Pensem, por exemplo, no presidente de uma grande empresa estatal. Ele realiza atos de gestão, de controle de gastos daquele órgão. E, se ele agir de maneira imoral ou de maneira, vamos dizer, não economicamente correta, ele vai responder justamente porque ele possui contas de gestão. Tudo bem? Esses são conceitos muito importantes e que com certeza vão ser trazidos novamente pela VUNESP. E o que isso significa? As contas de governo, elas são julgadas por um órgão. E as contas de gestão, elas são julgadas por outro órgão. Justamente compete ao Tribunal de Contas, seja da União, dos estados e dos municípios que o tiverem, apreciar e julgar as contas de gestão, que é justamente essas aqui, ó. Tudo bem? Inclusive, o Tribunal de Contas ele pode aplicar sanção administrativa diretamente a esse administrador. Já o Tribunal de Contas, ele não tem atribuição para as contas de governo. Embora o Tribunal de Contas aprecie e julgue as contas de gestão, ele não julga as contas de governo, que é justamente aquelas relacionadas ao agente político. Na verdade, o Tribunal de Contas, nas contas de governo, ele tão somente emite um parecer prévio. E essas contas elas são julgadas pelo Poder Legislativo. Tudo bem? Lembrem-se, com relação ao tema, a diferença entre contas de governo, que é justamente aquelas que se referem a uma atuação do chefe do executivo como um agente político, e as contas de gestão, que se referem justamente ao ato administrativo quanto à sua legitimidade e economicidade. E que o Tribunal de Contas julga as contas de gestão e o Poder Legislativo julga as contas de governo com prévio parecer do Tribunal de Contas. Beleza? Então vamos voltar lá para a questão e ver qual é a alternativa correta. A questão da VUNESP é correta afirmar que ambas as contas de gestão e de governo são apreciadas e julgadas pelo Tribunal de Contas. Pessoal, isso aqui já está errado, né? A gente já viu que está errado porque tem uma diferença. Sendo que, conforme o slide que eu trouxe para vocês, as contas de gestão elas são julgadas e apreciadas pelo Tribunal de Contas. E as contas de governo são apreciadas pelo Poder Legislativo mediante prévio parecer do TC, tá bom? Do Tribunal de Contas. E olha aqui, o Tribunal de Contas aprecia e julga as contas de gestão. Tá certo? Beleza, tá certo. Podendo aplicar sanção diretamente ao administrador, certinho. Mas não julga as contas de governo, as quais são apreciadas e julgadas pelo Poder Legislativo. E galera, pessoal, o item B é o item correto para a VUNESP. E esse item, ele está inclusive de acordo com a jurisprudência recente
do Supremo Tribunal Federal. Tudo bem? Nem vou ler os itens futuros aqui, seguintes, porque eles vão acabar induzindo vocês a mais confusão. Lembrem-se desse slide. Gravem o conceito de contas e as suas espécies e qual órgão julga. Tá bom? E bora continuar, pessoal. A gente tem ainda mais muita coisa aqui para ver. E também muito pouco tempo. Vamos lá, pessoal. O tema aqui agora é justamente foro por prerrogativa de função. Prova do TJ de Roraima, 2018, juiz de direito, prova da VUNESP. Maratona de questões da VUNESP, prova da VUNESP. Tá bom? Considerando as seguintes situações. Um desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia comete um crime comum. Um membro do Tribunal de Contas do município de São Paulo comete um crime comum. E um comandante da Marinha Brasileira pratica um crime de responsabilidade. Quais serão os órgãos responsáveis pelo julgamento dessas autoridades? Um desembargador por crime comum, um membro do Tribunal de Contas do município por um crime comum e um comandante da Marinha por crime de responsabilidade. Quem serão os órgãos responsáveis pelo julgamento? E olha aqui, pessoal. Um desembargador do Tribunal de Justiça, segundo a Constituição, isso está previsto lá no artigo 105, salvo engano, 105 da Constituição, que é justamente que trata sobre a competência do STJ, um desembargador é julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. Tá bom? Então, esse aqui você já tira também e tira também. Um membro do Tribunal de Contas do município, ele também é julgado pelo STJ. Lembrem-se, o membro do Tribunal de Contas da União, que é conhecido como ministro, ele é julgado pelo STF. Já os membros dos demais tribunais de conta, eles são julgados pelo STJ. Então aqui a gente já consegue matar a questão. E aí vocês me perguntam, mas professor, por que você trouxe essa questão que é pura decoreba? Eu trouxe essa questão, pessoal, para vocês se atentarem, porque o tema foro por prerrogativa de função é um tema quente para as provas da VUNESP. As provas da VUNESP, elas não cobram tirinha de jurisprudência, aquele aspecto da jurisprudência que a gente às vezes nem percebe. Eles cobram entendimento mesmo, aquilo que é simulado, aquilo que é justamente o dispositivo, as teses de repercussão geral do Supremo. E eu quis utilizar essa questão como um introdutório para os entendimentos que a gente vai analisar agora a seguir no slide seguinte, tá bom? E também aproveitar para dizer para vocês, decorem os principais foros por prerrogativa de função. Decorem, tá bom? Isso está no artigo, também está no artigo 101 e 105 da Constituição. Decorem, porque isso vira e mexe, cai e sempre derruba candidato. E é justamente o que eu quero tratar com vocês, é do entendimento atual do Supremo com relação ao que vem a ser foro por prerrogativa de função. Quando há o foro por prerrogativa de função? O foro por prerrogativa de função, também conhecido como foro privilegiado, é um termo atécnico, é um termo popular. Ele é justamente um direito concedido, ou melhor, é justamente uma garantia constituída àquele que detém um cargo de elevada envergadura na República Brasileira, para que ele seja julgado por um tribunal acima do juiz de primeira instância. Então, o juiz de primeira instância, ele não poderá julgar o presidente da República. Por quê? Justamente pelo entendimento filosófico de que esse juiz de primeira instância, ele estaria justamente suspeito, impedido, muito abafado com a situação em torno desse julgamento, a exemplo do presidente da República, diante desse cargo de alta envergadura. E ele poderia, assim, justamente perder a sua imparcialidade. É um tema que vem sendo muito debatido tanto pela mídia, tanto também pelos doutrinadores e manualistas do direito constitucional. E o Supremo Tribunal não ficou de fora. O Supremo Tribunal Federal, justamente na ação penal, na questão de ordem, que é a questão de ordem da AP, ação penal 937, decidiu e inaugurou uma nova fase do foro por prerrogativa de função no STF. Ou melhor, e também o que vai ser
que vai sendo adotado paulatinamente por todos os demais tribunais. O Supremo Tribunal Federal, nessa ação penal, nessa questão de ordem, entendeu que o foro por prerrogativa de função, ele aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo. Ou seja, aquele crime em que o agente ele cometeu antes dele assumir o cargo, pouco importa, vai ser julgado pelo juiz de primeira instância. E, além disso, além do crime ser cometido durante o exercício do cargo, é necessário que esse crime ele seja relacionado às funções desempenhadas. Então, por exemplo, se um ministro de Estado ele comete, por exemplo, um crime de ameaça contra a esposa, inerente justamente à Lei Maria da Penha, lei número 11.340 de 2006. Ele será julgado pelo Supremo Tribunal Federal? A resposta é negativa. Por quê? Porque esse crime de ameaça, em tese, friamente falando, não tem relação com o cargo que ele desempenha. E, pessoal, além desses dois requisitos, o Supremo Tribunal pontuou mais um dele, que é justamente que, finalizada a instrução processual, tudo bem? Finalizada a instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão do agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar aquele que ocupava, qualquer que seja o motivo. Pessoal, o que acontecia? O senador, o deputado federal, ele tinha foro no STF. E momentos antes do julgamento, às vezes até dias, e até mesmo no momento do julgamento, o senador e o deputado federal, com o fim de se esquivar desse julgamento, com o fim de não querer ser julgado, literalmente, ele pedia a exoneração do cargo. Ele abria mão do cargo de deputado federal, senador, e o que acontecia antigamente? Ele abrindo mão do cargo, o processo descia e ficava sem julgamento. Até que ficasse 5 anos sem julgamento e prescrevia e acabava. E o que era hiper errado, né? Uma imoralidade tremenda dos políticos brasileiros. E por isso o Supremo Tribunal Federal criou essa regra. O Supremo Tribunal Federal criou, na verdade, uma cláusula de barreira temporal. Por que o Supremo falou? Que, finalizada a instrução, se o agente político, o agente público, ele pedir exoneração do cargo, ou ele for ocupar outro cargo que seja de competência do julgamento de outro órgão, posteriormente ao encerramento da instrução processual, que para o Supremo Tribunal Federal ocorria com a publicação, que ocorre, perdão, com a publicação do despacho de intimação para as alegações finais, se isso vier a ocorrer após esse despacho, pouco importa. O Supremo continua competente para a ação penal. Tudo bem? Pessoal, decorem essa tese. Essa tese é importantíssima. E, para engrandecer nossos estudos, eu trouxe outras teses. Vamos ler elas rapidamente, tá bom? Vamos ler elas rapidamente. Compete aos tribunais estaduais processar e julgar os delitos comuns, não relacionados com o cargo, em tese praticados por promotores de justiça. Compete também ao STJ processar e julgar os delitos comuns, não relacionados ao cargo, em tese praticados pelos desembargadores. Pessoal, o que entendeu o STJ? O STJ, ele, inicialmente, adotou o que o Supremo entendia aqui em cima. Mesmo entendimento. Falou, não, a gente vai aplicar o mesmo entendimento. Só que acontece, o STJ ele se deparou com a situação de dois cargos públicos relevantes para a República Brasileira, que é justamente o caso dos promotores de justiça e também o caso dos desembargadores. E o que o STJ decidiu com relação a esses dois cargos, a essas duas autoridades? Que, na verdade, essas autoridades, em qualquer caso, seja o crime tendo relação ou não com a função, serão julgados pelos tribunais superiores ou pelo Tribunal de Justiça. E qual que foi a ratio, qual que foi o motivo desse entendimento? Que é justamente que seria um tanto quanto, vamos dizer, um tanto quanto impróprio que um juiz de primeira instância julgasse uma autoridade superior a ele, que é justamente o desembargador dos estados. Não haveria sentido nisso. Seria como, segundo a STJ, se o ministro de Estado julgasse o presidente da República. Isso não teria razão de ser. Mesma coisa com relação ao promotor de justiça. Que não haveria sentido, por exemplo, de um promotor de justiça denunciar outro promotor ou outro procurador de justiça em um processo criminal. Tá bom? Lembrem-se, o STJ adotou o que pensa o Supremo.
como a gente já tratou aqui em cima. Mas tem duas exceções, que são os promotores e os desembargadores e também o juiz de direito. Tá bom? Outro julgado do STF. É inconstitucional o dispositivo da Constituição Estadual que confere foro por prerrogativa de função no TJ do Estado para o delegado-geral de Polícia Civil. A mesma coisa também acontece que, assim como o delegado-geral não possui foro por prerrogativa de função, seja na Constituição Federal, seja nas constituições estaduais, os vereadores e também os vice-prefeitos não possuem foro por prerrogativa de função. E por que isso acontece? Por que o delegado-geral não possui, os vereadores também não e os vice-prefeitos também não? Porque, na verdade, as constituições estaduais, elas não podem instituir novas hipóteses de foro por prerrogativa de função, fora daqueles casos previstos na Constituição Federal, em observância ao princípio da simetria. Tá bom? Pessoal, olha o ano desses julgados: 2018, 21, 21, 21, 21. Jurisprudência atualizada dos tribunais superiores com relação ao tema. Isso vai cair, eu garanto para vocês. Tá bom? Próximo slide, vamos mudar o tema. E o tema agora é justamente emenda constitucional. Emenda constitucional. Emenda constitucional. Então vamos lá. Olha aqui. A Constituição, ela poderá ser emendada mediante proposta. A questão aqui, galera, o que ela pretende? Ela pretende que o candidato exponha os seus conhecimentos acerca dos legitimados, ou seja, dos pressupostos subjetivos legitimados para a proposta de emenda à Constituição. E quem que é? O governador pode? O governador ele não pode, segundo o artigo 60, incisos. As câmaras municipais podem? Também não podem. O presidente da República pode? O presidente da República pode, tá certinho. Mas ele precisa de representação popular manifestada por apoio de partido político? Aqui tá errado. 2/3, no mínimo, dos membros da Câmara? Não, pessoal, é 1/3. Olha como, desde o primeiro vídeo que a gente está gravando aqui e apresentando para os senhores, a gente fala, a VUNESP gosta de prazo, a VUNESP gosta de fração e a Constituição está recheada. Tem aqui mais uma fração, olha aqui. É 1/3, a VUNESP colocou 2/3. Então isso aqui já está errado. E aqui é o item correto. E essa questão, ela também serve de abertura para temas importantíssimos de direito constitucional. Então, mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, se cada um se manifestar pela maioria relativa, elas podem sim propor uma emenda à Constituição. Mais da metade das assembleias legislativas pela maioria relativa de seus membros. E esse tema, pessoal, ele insere um tema interessantíssimo em direito constitucional, que é justamente o tema de limitações ao processo de reforma da Constituição. E, pessoal, o processo de reforma da Constituição, ele é permeado por limitações impostas pelo poder constituinte originário. Estas que são encontradas no artigo 60 de maneira expressa e outras que são implícitas. Então, pessoal, vamos entender isso. O poder constituinte originário é aquele justamente que cria o Estado. É ele que elabora o texto constitucional. E ele, ao elaborar o texto constitucional, em regra, tratando-se de constituições rígidas, para aqueles que estudaram as classificações da Constituição que foram trazidas no vídeo passado, não vão saber o que é uma Constituição rígida. As constituições rígidas, se o poder constituinte originário decidir que uma Constituição é rígida, ele vai impor limitações ao processo de reforma da Constituição. E essas limitações, elas podem ser expressas, ou seja, previstas no próprio texto constitucional, ou elas também podem ser implícitas, ou elas também podem ser implícitas. Ou seja, que debalde não previstas, apesar de não previstas de maneira expressa no texto, elas decorrem da própria Constituição no seu sentido filosófico, axiológico. É justamente, pessoal, que não é possível que seja alterado, por exemplo, ou que seja retirado da Constituição os princípios
fundamentais da República Federativa do Brasil, que é o sócio de Vapro, né? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valorização do trabalho humano e da livre iniciativa e o pluralismo político. Esses valores, embora não previstos de maneira expressa a sua retirada, embora o poder constituinte ele não impeça a retirada desses valores, esses valores não podem ser retirados, sob pena de se cortar um núcleo essencial, fundamental da Constituição. Tá bom? Então, o poder constituinte originário no Brasil impôs limitações expressas e implícitas. Trataremos a seguir das limitações expressas. E essas limitações impressas, pessoal, elas podem ser de 4 tipos. Elas podem ser formais, relacionadas ao processo, à forma de emenda à Constituição. E as limitações expressas formais, elas podem ser subjetivas. Subjetivas no sentido de que justamente aqueles relacionados aos legitimados para iniciar o processo de emenda da Constituição. Presidente da República, 1/3 da Casa Legislativa, Câmara dos Deputados ou Senado Federal, e mais da metade das Assembleias Legislativas dos Estados, manifestando-se cada uma pela sua maioria relativa. Então, limitações formais subjetivas, legitimidade de agir, e também objetivas, que é justamente relacionados ao procedimento de emenda à Constituição no Congresso Nacional, que é justamente isso aqui, ó, pessoal. Olha o mnemônico, 2235. E o que isso significa, professor? Significa que uma emenda constitucional, ela precisa passar por 2 turnos de votação nas 2 casas do Congresso Nacional, Senado Federal e Câmara dos Deputados, e o quórum de aprovação é de 3/5. 2235. Beleza? Gravem isso. Isso é muito interessante, é um mnemônico ótimo. 2 turnos de votação nas 2 casas do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal, cada um deles manifestando-se por 3/5 dos votos. Tá bom, pessoal? Existem também limitações temporais. Isso é uma divergência doutrinária. Por exemplo, Pedro Lenz aponta que não existem limitações temporais para o processo de emenda de reforma à Constituição. Outros, por outro lado, doutrinadores manualistas, entendem que existe sim, que é justamente aquela prevista no artigo 60, parágrafo 5º. E esse artigo 60, parágrafo 5º, pontua que, rejeitada uma proposta de emenda constitucional pelo Congresso Nacional, é vedada que essa proposta de emenda ela seja reapresentada na mesma sessão legislativa. É uma vedação. Então, se uma emenda ela for rejeitada, ela somente poderá ser reapresentada, novamente apresentada, justamente no ano seguinte, que é a próxima sessão legislativa. Existem também, pessoal, as limitações expressas materiais, que são justamente as cláusulas pétreas, que são justamente assuntos que o constituinte originário entendeu por relevantes e que não pode haver alterações sobre esses assuntos que tendem a revogá-los, a retirá-los da Constituição. E sobre o tema, pessoal, eu remeto vocês ao primeiro vídeo, que eu tratei muito sobre a questão do núcleo essencial do direito. E somente pincelando para vocês, rememorando, as cláusulas pétreas não pontuam, não colocam uma intangibilidade material da Constituição. E por isso eu trago a pergunta a vocês. É possível que, por exemplo, seja alterado o artigo 5º da Constituição, que trata sobre os direitos individuais? É possível que a Federação Brasileira seja alterada, que são temas inerentes às cláusulas pétreas, a forma federativa do Estado, o voto direto, universal, secreto e periódico, a separação de poderes? É possível que esses temas eles sejam alterados? E a resposta é positiva, pessoal.
desde que essa alteração não implique em uma revogação que atente, ou melhor, em uma revogação ou alteração que atente contra o núcleo essencial desse direito. A separação de poderes, por exemplo, ela importa em freios e contrapesos. É possível, por exemplo, que seja retirado o poder de uma determinada função e colocada na outra? É possível. Em tese, é possível. Mas se isso atentar contra a separação dos poderes, contra os freios e contrapesos, isso é vedado. E o exemplo que eu trouxe lá para vocês, lá no primeiro vídeo, é justamente o exemplo no caso de uma troca de competências. É possível que eu pegue uma competência da União e passe para os estados? Sim, é possível. Desde que isso não atente contra o núcleo essencial. Por outro lado, é possível que seja, por exemplo, retirada a autonomia dos municípios garantida pela Constituição? Isso é vedado, porque isso atenta contra o núcleo essencial da Federação Brasileira. Então pensem, raciocinem. As cláusulas pétreas, que são forma federativa do Estado, separação de poderes, voto, é o DUSP, voto direto, universal, secreto e periódico, o DUSP, o voto DUSP, e também os direitos e garantias individuais, que são as cláusulas pétreas, não significa intangibilidade absoluta, que eles não podem ser mudados em hipótese alguma. Eles podem ser mudados, desde que não haja uma violação ao núcleo essencial desses direitos. Tudo bem? Perfeito? Vistas as limitações materiais, existem as limitações circunstanciais. Pessoal, o constituinte originário, ele entende que uma Constituição, ela somente pode ser alterada nos casos e também nos momentos de normalidade constitucional. E o que isso significa? Isso significa que não haverá normalidade constitucional e, portanto, não haverá a possibilidade de alteração de uma Constituição, no caso a Constituição brasileira, se essa alteração pretende-se ocorrer durante o estado de defesa, o estado de sítio e também durante a intervenção federal. E eu trago para vocês um exemplo prático dessa questão, que foi justamente a reforma da Previdência apresentada pelo ex-presidente Michel Temer. Uma das bandeiras do governo Temer era justamente a reforma da Previdência. E ele apresentou a proposta de reforma, e a reforma foi indo, discussões, só que no estado do Rio de Janeiro, em razão da guerra entre traficantes milicianos, ele entendeu por bem declarar uma intervenção federal no órgão de segurança pública, ou melhor, na Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Rio de Janeiro. Ele declarou intervenção federal nessa secretaria, nomeou um general interventor para essa pasta do governo fluminense, e por isso a reforma da Previdência do Michel Temer ela travou completamente. E ela passou, mudou o governo, entrou o presidente Bolsonaro e aí sim foi aprovada uma outra reforma. Por quê? Porque lá atrás, quando o Michel Temer, o ex-presidente Michel Temer, apresentou essa reforma da Previdência, e eles estavam querendo votar essa reforma, tinha uma intervenção federal em pauta. E por isso não foi possível justamente concluir essa emenda à Constituição. Tudo bem? Então é justamente isso. Pessoal, decorem essas limitações. Decorem também que existem limitações implícitas. Essas questões, pessoal, essas nomenclaturas, elas diferenciam justamente aquele concurseiro safo, esperto, batido no tempo, né, muito sofrido no estudo da doutrina, daquele concurseiro que está apenas começando ou que ainda não se aperfeiçoou da maneira correta. Vamos ser aqueles concurseiros que vamos destruir a VUNESP, que é isso que a gente pretende com esses vídeos que o Dedicação Delta tem apresentado em todas as matérias do direito e também aquelas matérias, obviamente, relevantes para o cargo de delegado de polícia. E galera, pessoal, nesses últimos 10 minutos, eu tenho mais uma questão para apresentar para vocês. E o tema é da Polícia Civil de São Paulo, né? O tema é imunidades parlamentares. E eu quero a alternativa correta sobre imunidades parlamentares. Vamos lá ver. No caso de sustação da ação criminal, vocês se lembram disso? A gente vai tratar.
No caso de sustação, não há suspensão da prescrição. Aqui já está errado. Por quê? Havendo a suspensão da ação criminal pelo Congresso Nacional, ou melhor, pela respectiva casa, haverá suspensão da prescrição. Tá bom? Essa aqui já está erradinha. Somente após a posse serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Pessoal, mais um tema relacionado a foro prerrogativa de função. Para os congressistas, ou seja, deputados federais e senadores, o início do foro por prerrogativa de função, ele se inicia com a diplomação e não com a posse. Tá bom, pessoal? É aqui, ó, seria diplomação, tá bom? Diplomação. E o que vem a ser essa diplomação, professor? Nossa, minha letra maravilhosa, hein, pessoal? Me perdoem. E o que vem a ser a diplomação, pessoal? Pessoal, realizada a votação na urna e após a apuração, o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, ele entrega justamente um diploma, que é uma folha de papel ao candidato que fala justamente: atesto a segurança da urna e os votos e que você foi eleito. É justamente um atestado de que aquele determinado candidato foi considerado vencedor. Então, a partir desse momento que o candidato ele recebe, ele vai lá e assina: eu recebi, ele já está submetido ao julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, tá bom? E olha aqui, recebendo o Supremo Tribunal, recebendo aqui, no caso está meio fraco essa questão, mas recebendo a denúncia, né, a denúncia criminal, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva, que poderá assustar o andamento da ação. Essa aqui está perfeita, pessoal. E a gente vai ver isso, não se preocupem. O próximo slide está bem completo. E olha aqui, pessoal, as imunidades de deputados e senadores não subsistirão durante o estado de sítio ou de guerra. Isso está verdade ou falso? Pessoal, está falso. A imunidade dos congressistas ela é de tamanha envergadura e força que elas subsistem mesmo durante o estado de sítio, somente podendo ser afastadas quando houver manifestação de 2/3 da respectiva casa, e somente para aqueles atos realizados, exercidos, praticados fora do Congresso Nacional. E que, além disso, esses atos eles precisam ser incompatíveis com o exercício da função. Então, em regra, durante o estado de sítio, os deputados e os senadores eles permanecem com as imunidades garantidas pela Constituição, salvo se houver manifestação de 2/3 da respectiva casa, com relação aos atos praticados fora da casa e ainda os atos que não se coadunarem com a função legiferante realizada, exercida pelo congressista. Tudo bem? E olha aqui, ó, desde a expedição do diploma, não poderão ser presos, exceto pela prática de crime inafiançável. Pessoal, essa alternativa, ela estaria, vamos dizer, bonita, perfeita, se tratasse de prisão em flagrante. O deputado federal e o senador, eles podem ser presos em flagrante. Eles não podem, em regra, ser presos em flagrante. Faltou flagrante aqui, né? Ó. Exceto pela prática de crime inafiançável. Tá bom? Eles podem ser presos em flagrante? A resposta é positiva. Desde que por crimes inafiançáveis. Beleza? E aqui, nosso último slide, a gente trata sobre as espécies de imunidades. E a primeira delas é a imunidade material. Em inglês, freedom of speech. Meu ótimo inglês aqui para vocês hoje, né? Freedom of speech, que é justamente liberdade de fala, de palavra, de discurso na língua inglesa. Isso está previsto no artigo 53 caput da Constituição, e pontua que os deputados e senadores eles são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Então, por exemplo, o deputado ele tem o direito à palavra, opinião e voto, sem que obviamente, não haja uma violação a direitos de terceiros. Obviamente, foi isso que aconteceu com o atual, o ex, ninguém entendeu ainda o que aconteceu com o deputado Daniel Silveiras.
que é justamente deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro. O deputado federal, ele postou um vídeo no YouTube agredindo justamente o Poder Judiciário e os ministros que o compõem. E o Supremo Tribunal Federal decidiu que existe sim a imunidade material, que é o Freedom of Speech, desde que não atentem contra os direitos fundamentais garantidos pela Constituição. Beleza? Essa é a imunidade material. Existe também a imunidade formal. E essa imunidade formal ela pode ser quanto à prisão, processo, testemunho e incorporação nas Forças Armadas. Vamos começar por esses dois últimos que são mais simples. Quanto à incorporação nas Forças Armadas, o item D, justamente que a incorporação às Forças Armadas de deputados e senadores, embora militares e ainda que em tempo de guerra, depende de licença da casa respectiva. Ainda que em guerra e embora sejam militares, depende de licença da casa. E quanto a testemunho, a Constituição garante, no artigo 53, parágrafo 6º, que os deputados e senadores eles não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre pessoas que lhe confiarem ou deles participarem, receberem, informações. Então não há o dever de testemunho. Lembre-se, na matéria de direito penal, processo penal, que a testemunha tem o dever de dizer a verdade e comparecimento. Os deputados federais não possuem esse dever, tá bom? Justamente em razão dessa imunidade. E existe também uma imunidade quanto à prisão, que é justamente, olha, já foi tratado anteriormente na questão da VUNESP, desde a expedição do diploma, lembre-se do conceito de diploma e esse marco temporal, porque a VUNESP vai querer colocar uma pegadinha aqui, vai colocar desde a posse, tá errado, desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante delito de crime inafiançável. Neste caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pela maioria absoluta, segundo o Supremo Tribunal Federal, pela maioria absoluta de seus membros, resolva sobre a prisão. Então, pessoal, por exemplo, teve um flagrante contra um deputado federal, e ele estava cometendo um crime de racismo. Esse deputado federal foi preso em flagrante de um crime de racismo, portanto, esse crime é inafiançável, em razão do mandado de criminalização previsto no artigo 5º da Constituição. E esse deputado ele é preso em flagrante, há crime inafiançável, e o que acontece? Esses autos eles serão, de maneira concomitante, enviados para o Poder Judiciário, que vai realizar a audiência de custódia, e também para a casa respectiva, para a Câmara dos Deputados, no caso do exemplo que eu estou dando para vocês. E essa Câmara dos Deputados, ela também vai fazer, entre aspas, uma audiência de custódia deles lá do Congresso. E vai poder resolver sobre essa prisão. Vai poder falar, não, vamos soltar. Ah, não, vamos deixar preso. Tudo bem? Entenderam? Existe essa resolução da prisão por parte do Congresso Nacional com relação aos presos em flagrantes de crime inafiançável, os congressistas presos em flagrantes de crimes inafiançáveis. Tudo bem? Voltando ao tema do deputado Daniel Silveiras, a casa legislativa que ele faz parte, que é justamente a Câmara dos Deputados, entendeu por bem manter a prisão, tá bom? Depois o Supremo decretou a preventiva dele. E, por fim, já finalizando o tema, beirando aí 1 hora de vídeo, existe a imunidade quanto ao processo. E essa imunidade ela pontua que, recebida a denúncia contra senador e deputado, por crime ocorrido após a diplomação, tomem cuidado com esses marcos, pessoal. Como já pontuado, a VUNESP gosta de confundir. Recebida a denúncia por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo ele vai dar ciência à casa respectiva que, por iniciativa do partido político e por voto da maioria, segundo o Supremo Tribunal, maioria absoluta de seus membros, poderá, até o final, até decisão final do Supremo, até decisão final, sustar o andamento da ação, tá bom? Essa decisão final, no final, até o final do mandato, ele poderá sustar o andamento da ação penal que corre contra esse congressista. E o pedido de sustação ele será apreciado no prazo de 45 dias improrrogáveis. Gravem esses prazos, isso vai cair.
garanto para vocês, a Vunesp gosta disso, 45 dias improrrogáveis para que a casa aprecie justamente esse pedido de suspensão e também que essa suspensão, a sustação do processo, ela suspende a prescrição enquanto durar o mandato. Então, pessoal, existem duas imunidades: material, freedom of speech, de fala, de opinião, de votos, palavras, e a imunidade formal, que são 4. Quanto à prisão, freedom from arrest, que é justamente liberdade contra a prisão, arrest é prisão, na língua inglesa, a imunidade quanto ao processo, testemunho e também quanto à incorporação nas Forças Armadas. Pessoal, por hoje é só isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desde já, eu me coloco novamente à disposição dos alunos do Dedicação Delta e também dos demais que acessarem esse vídeo na plataforma YouTube. Digo para vocês que estamos à disposição, assim como eu, os demais professores, sem dúvida alguma, e também o próprio Instagram do Dedicação Delta sempre estará aberto para vocês. Agradeço, vou botar mais uma vez aqui o meu nome e também o meu Instagram. Qualquer coisa é só chamar, é só gritar. Estamos juntos, pessoal, até a aprovação. E mais uma vez, bom dia, boa tarde e boa noite.